chegamos aqui na nossa quarta questão sobre crase, ainda no 25, né, da Banca Sebrasp. Mais uma questão lá no agente administrativo da Polícia Federal, beleza? Separei aqui novamente o parágrafo, né? Vou ler o parágrafo para vocês. Imaginar é um dom comum a todos os seres humanos e também uma daquelas características que nos diferenciam dos outros animais, incapaz de atingir esse nível de abstração. Apesar disso, a criatividade parece a muitos de nós algo inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Então, é o restrita, quem está restrito, né? Está restrito a alguma coisa. Então, ele quer falar que está restrito a, né? Então, está restrito àqueles. E aí, qual é a questão aqui que ele pergunta, tá? Ele pergunta, é opcional o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo aqueles? Ou seja, eu posso deixar uma frase assim, restrita apenas àqueles sem o acento de crase, né? Sem o acento indicativo de crase. Bem, o que acontece? Por que essa crase está aparecendo aí em aqueles? Então, sempre que a gente tiver essa palavra aqueles, aquelas, temos que ver a regência do verbo anterior. Então, no caso aí, o restrita, ele exige um a, né? Restrita a alguma coisa. Então, a criatividade parece muito de nós, né? A criatividade aí, né? A criatividade parece restrita a alguma coisa. Então, esse aqueles é um restrita a mais o aqueles. Então, a gente não tem como tirar o a de aqueles, né? Então, ficaria sem sentido, né? Ficaria um restrita a aqueles, ou a aqueles sem acento crase, não dá. Então, nesse caso, sempre que a gente tiver esse tipo de expressão, esse pronome demonstrativo de aqueles, é obrigatório o uso da crase, tá? Ele não é opcional. Então, nesse caso, essa questão está errada. E aí a dica aí de atenção é porque geralmente a gente usa crase em palavras femininas. Então, alguma questão ela pode comentar assim, teria crase no aquela, mas se fosse aquele ou aquilo, não teria o uso de crase, né? A crase não seria obrigatória, tá? Cuidado. Nesse caso, o aquela é o clássico, porque o aquela é uma palavra feminina, mas o aquilo e o aquele também recebem crase de maneira obrigatória, tá? Atenção aí caso surja alguma pegadinha nesse sentido. Então, aquele, aqueles, aquela e aquelas, e aquilo e aquilos, todos eles terão crase obrigatória, tá? Então, por isso essa questão aqui ela estava errada.